Opa, Leandro Cesarino, tudo bem? Tô aqui hoje para trazer mais uma aula de Power BI para vocês. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, principalmente se você vai trabalhar com uma base de dados ou com várias bases de dados, né, aí dentro do Power BI, que é referente à ligação entre planilhas. Como assim ligação, Leandro? Quando a gente trabalha no Excel, a gente pega várias planilhas, às vezes a gente precisa criar alguns vínculos, certo? Nesse caso do Power BI, para que ele funcione corretamente, a gente precisa trabalhar com algo que se chama ligação. Como assim? Você tem duas planilhas, você precisa de um elo que junte as duas para que elas tragam o resultado da maneira que você quer e que assim os seus gráficos saiam corretos, ok? Então vou mostrar isso para vocês agora. Olha só, aqui nesse caso eu tenho aqui a minha base de dados já pronta para ser importada para dentro do Power BI, tá? Se você reparar, eu tenho aqui uma planilha que se chama base de dados venda e uma planilha que se chama cadastro, tá? Basicamente, o que é essa planilha? Numa aba eu tenho uma base de dados de vendas de uma determinada loja que vende carros, eu tenho o código dentro dessa base de dados, eu tenho a data da venda e tenho o valor da venda, tá? Já na aba cadastro, eu tenho aqui o nome, né? Aliás, o código do carro, o nome desse carro e quanto ele vale na tabela FIP. E aí que está o X da questão. São tabelas diferentes. Eu preciso fazer com que elas se unam de alguma forma para que assim eu consiga criar um único gráfico para as duas tabelas dentro do Power BI. Então vamos lá, já estou com o meu Power BI aberto aqui, ok? Então o que eu vou fazer? Eu já vou puxar essa base de dados, essa planilha para dentro do Power BI. Vou clicar aqui ó, nesse símbolozinho que está no meio da tela. Se você já viu meu vídeo anterior sobre Power BI, você já percebeu que tem várias maneiras da gente exportar, né, da gente importar esse arquivo de Excel para dentro do Power BI. Então eu vou vir aqui nessa opçãozinha aqui ó, que fica no meio da tela quando eu estou com o meu arquivo de Power BI em branco. Vou clicar nesse símbolozinho, ele já vai abrir aqui para mim a caixa de conteúdo e eu vou buscar aqui, ó, base de dados vendas de carro, que é o arquivo que eu vou utilizar, ok? Cliquei em abrir, vai aparecer uma janela para mim depois que ele carregar. Nessa janela, ele vem aqui com duas opções para eu poder marcar: BD Vendas e Cadastro, ok? Beleza, o que significa isso? Significa que se eu quiser trabalhar com esse arquivo, eu vou ter que escolher pelo menos uma das planilhas que tem dentro dele. Nesse caso, como eu quero trabalhar com as duas planilhas para transformar tudo em um gráfico só, o que eu vou fazer? Vou selecionar as minhas duas abas, tá ok? Quando eu seleciono, ela já vai trazer uma visualização aqui de como que está atualmente essa aba dentro do Power BI. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente carregar eles? Ainda não. Eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de você deixar a sua tabela já organizada para você criar os seus gráficos. Olha só, tá vendo aqui na visualização que tem escrito aqui nu em um monte de células? O que isso quer dizer? Quer dizer que dentro dessa tabela existem células que estão vazias. E essas células que estão vazias, para o nosso gráfico, elas não servem para nada. Então, o que eu vou fazer? Vou precisar excluir essas células. Só que antes de excluir elas, eu vou precisar fazer esse tratamento aqui para transformar esses dados, né? Ou seja, excluir essas colunas, fazer outra alteração que seja necessária antes de carregar. Então, eu vou vir aqui em transformar dados. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, o programa é um pouquinho mais pesado aqui na minha máquina, mas o que vai acontecer? Beleza, abriu aqui uma janela que se chama Power Query, editor do Power Query. O que é isso, na verdade? Na verdade, isso quer dizer o seguinte, que você tem uma nova área onde você vai tratar os dados aqui da sua tabela. E a gente vai fazer isso com as nossas tabelas aqui, tá? Então, o que acontece? Eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou precisar tirar essas colunas que estão aqui escritos null, tá? Como que eu faço isso? Primeiro eu tenho que selecionar todas elas, tá? E como que eu sei que eu posso excluir elas? Porque ela tem que estar null do início ao fim. Para eu fazer isso, eu tenho que clicar nessa setinha aqui que tem do lado do nome de colunas e tem que estar escrito nulo. Nulo e null é a mesma coisa de vazio. Então, se tiver só null, o que vai acontecer? Eu posso excluir, tá? Então, eu vou clicar aqui no nome, coluna 4, e eu vou fazer o seguinte, para eu poder selecionar o restante das colunas que estão com null, eu vou pressionar Shift, seta para a direita, e vou mexendo aqui na seta para a direita até ela selecionar todas as minhas colunas que eu tenho, tá? Eu vou apertando seta para a direita até selecionar todas, pressionando Shift, ok?
Então, beleza, já selecionei tudo, o que eu posso fazer? Tá vendo aqui na página inicial eu tenho uma opção chamada remover colunas? Eu já vou clicar aqui em remover colunas e selecionar essa opção. Remover colunas, o que ele vai fazer? Vai remover todas essas colunas que estavam vazias. Tá, o que mais que eu posso fazer? Se você vier aqui ó, no formato do Excel, você está vendo aqui que eu tenho, dentro de cadastro, né, o valor da tabela FIP, ou dentro do BD Vendas, o valor de venda, todos eles estão com R cifrão. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar, né, transformar esse modelo aqui no que mais se aproxima de R cifrão. Como que eu vou fazer isso? Tá vendo aqui o 1, 2, 3 que tem do lado do FIP? Vou clicar nesse 1, 2, 3 e ele vai me dar várias opções aqui para eu poder escolher para transformar a minha tabela. E eu vou escolher essa opção aqui, ó, número decimal fixo, tá? O número decimal fixo, quando eu escolho, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma agrupada, vai dar uma organizada no seu número aqui, vai colocar ponto, vai colocar vírgula, vai colocar tudo direitinho. Só não vai colocar o R cifrão, porque depois a gente vai poder mudar essa unidade de medida dentro do Power BI. Beleza? Lembrando que aqui a gente ainda não está no Power BI, a gente está no editor de Power Query, que é uma preparação antes do Power BI, tá? Então, beleza. Já fiz essa alteração aqui. Vamos ver no BD Vendas se tem alguma coisa para me fazer. Eu venho aqui, clico em BD Vendas, tá? E aí, olha só, eu também tenho aquela alteração de valor de venda para me fazer. Vou clicar nesse 1.2 aqui, vou vir na opção número decimal fixo. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer a transformação aqui para mim. Ele vai perguntar aqui se eu quero criar uma nova coluna, se eu quero substituir a atual, enfim. Você vem aqui e clica em substituir a atual, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui a modificação que eu preciso aqui, tá? No meu apareceu isso, se no seu não apareceu, toca o barco, tá? Ótimo, beleza. Fiz isso, então, aparentemente eu não tenho mais nada para trocar aqui dentro do meu arquivo. Tá tudo pronto, então eu vou para a parte do gráfico. Então eu vou clicar aqui em fechar e aplicar, tá? Quando eu clico nisso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as modificações que você fez, vai aplicar, vai gravar na memória do Power Query, tá? Por que ele vai gravar? Porque depois, se você voltar a abrir essa base e ela tiver sido modificada, esse passo a passo que você utilizou para organizar a sua base, ele vai estar lá disponível para você aplicar ele de uma vez, de uma única vez só, tá? Só que eu não vou explicar isso agora, eu vou explicar isso mais pra frente, tá? Então, vai seguindo aí nossos conteúdos que vocês vão ver tudo certinho. Beleza! E, detalhe, se você tá gostando dessa aula, já aproveita e já se inscreve, porque vai vir muita coisa bacana. Power BI é uma ferramenta que está sendo muito explorada e a gente vai explorar isso aí, vai enxugar o máximo que a gente conseguir do Power BI, beleza? Então, vamos lá. Beleza, carreguei meus dados. Ah, como que você sabe que você carregou os seus dados, Leandro? Porque, olha só, esse botãozinho aqui, ó, tá vendo que eu tenho 3 botões? O primeiro botão é o botão chamado relatório, tá? É aqui que os gráficos aparecem, é aqui que é a parte bonita do Power BI. A segunda opção é o dados, tá? Que é onde eu consigo monitorar as minhas tabelas, organizar tudo direitinho como se fosse o editor do Power Query, mas não é o Power Query. E a terceira opção é a opção modelo, que é a que nos interessa nesse caso para saber se esse arquivo subiu ou não por Power BI corretamente. Quando eu clico nele, tem que aparecer aqui todas as tabelas que você selecionou, tá ok? BD Vendas, cadastro já está aqui. Então, se você observou isso, tudo certo. Esse modelo também, né, esse botão modelo, ele é muito importante para uma coisa que a gente vai fazer agora, que é a ligação, tá? Mas para fazer isso, eu vou mostrar para vocês a diferença de você fazer a ligação ou não. Vamos voltar lá para a aba de relatórios, para a gente começar a criar o nosso gráfico, tá? Nós vamos utilizar aqui hoje um gráfico, vamos pensar aqui, um gráfico de linha, tá? Porque a gente já utilizou o gráfico de colunas na aula anterior, mas vamos utilizar o gráfico de linha. Eu posso até mostrar para vocês como que a gente troca de um para o outro, tá? Então vamos lá, gráfico de linha. Quando eu clico aqui no gráfico de linha, o que vai acontecer? Ele vai criar aqui para mim um desenho onde eu vou poder inserir meu gráfico de linha. O que eu fiz agora foi aumentar o tamanho dele. Como assim, Leandro? Tá vendo que ele vem aqui com uns tracinhos mais escuros aqui? Quando eu posiciono o mouse em cima deles, o que o Power BI entende? Ele entende que eu quero aumentar ou diminuir o meu tamanho, certo? Então eu vou clicar aqui para aumentar o tamanho. Quando eu clico e arrasto, igual no Excel, eu aumento o tamanho, beleza. Tenho aqui esse espaço para eu poder inserir o meu gráfico de linhas. Só que como que eu insiro o gráfico de linhas dentro do Power BI? Do mesmo jeito que insere o gráfico de colunas que eu mostrei para vocês antes, tá? O que eu preciso? Eu preciso de um eixo para ele receber, né, ali as informações qualitativas e preciso também dos valores para ele fazer o desenho da linha, tá?
E como que eu vou conseguir fazer isso? Tá vendo que aqui, lá no canto direito, na extrema direita, eu tenho uma parte chamada campos? Aqui eu tenho BD Vendas e Cadastro, né? Que são as informações que eu tinha dentro da planilha. Se eu clicar na setinha apontada para baixo, ele vai abrir todas as opções, todas as colunas que eu tenho dentro dessas planilhas, tá? Beleza. Só que, o que eu vou precisar para criar esse gráfico? Primeiro, eu vou criar um gráfico aqui que vai me mostrar qual que é o valor da venda, aliás, o valor da venda. Deixa eu pensar aqui. Qual que é o valor da venda por carro, tá? Quero saber quanto que eu vendi por carro. Para eu poder fazer isso, o que eu ia precisar? Vamos voltar aqui lá no modelo, tá? Eu ia precisar do nome do carro, tá? E ia precisar também do valor da venda. Tá vendo que os dois estão em tabelas diferentes? Pois é. É isso que eu preciso mostrar para vocês, como que a gente faz isso da maneira correta. Por quê? Teoricamente, eles não têm nada ligando um ao outro aqui. Vocês vão ver quando que eles vão estar ligados e você vai saber que realmente é uma ligação. Vem aqui em relatório, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nome do carro, vou arrastar para dentro de eixo, para quê? Para o gráfico reconhecer que as informações qualitativas que vão habitar esse gráfico são as do campo carro, tá? Beleza. E agora eu vou pegar o valor da venda e vou arrastar para dentro de valores, para ele entender que eu quero usar os valores da venda e não o valor, por exemplo, da tabela FIP, né? Então, vou soltar ele aqui dentro de valores. Veja o que acontece aqui, ó. Tá dando uma linha reta mesmo, né? Plana, né? Não tem nenhuma oscilação. E repara que em cada um dos carros que eu tenho aqui embaixo, tá vendo? Tá pequenininho, mas aqui é só aumentar o tamanho depois. Mas veja que o valor que tem aqui em cada um dos carros é sempre o mesmo, 29.104.650 reais. E a gente sabe que não é isso. Por que a gente sabe que não é isso? Porque se a gente pegar a tabela do Excel aqui, por exemplo, o valor da venda aqui está variando. É praticamente impossível você ter o mesmo valor para todos, a não ser que seja feita uma matemática muito exata aqui nesse caso. Mas, nesse caso aqui, é mais por um erro do Power BI mesmo. Mas por que esse erro ocorre? Porque é o seguinte, eu estou pegando o dado de uma tabela e estou pegando outro dado de outra tabela. E as duas tabelas, a princípio, não tem nenhum vínculo, não tem nenhuma ligação. Eu preciso criar uma ligação para que ele obedeça esse passo que eu acabei de fazer. E você precisa excluir o gráfico, começar do zero para poder alterar essa ligação, para poder criar essa ligação? Não. O gráfico, do jeito que ele está aqui, a gente já pode criar essa ligação para ele poder fazer a alteração. Como assim, Leandro? Olha, eu deixo o gráfico selecionado do jeito que está aqui. Como que eu sei que ele está selecionado? Ó, nesse momento ele não está selecionado. Quando eu clico nele, ele está selecionado. Ele vai ficar com esses pontinhos aqui de aumento de tamanho do gráfico, certo? Então, beleza. Como que eu faço a ligação entre as duas tabelas? Eu venho aqui dentro do campo modelo, que eu falei com vocês que é muito importante. E aí, quais as informações que eu preciso para poder fazer essa ligação? Primeira coisa, toda vez que você for fazer uma ligação entre duas tabelas ou mais, você precisa ter pelo menos uma coluna em comum entre essas tabelas, tá ok? Como assim, Leandro? Olha só, eu vou vir aqui no Excel e repara o seguinte, qual a coluna que eu tenho aqui e que eu tenho dentro de cadastro que repetem as mesmas informações? É a coluna código, tá vendo? Coluna código, eu tenho aqui os meus códigos, tem todos os códigos que estão na outra tabela, estão aqui em cadastro. Por quê? O nome do carro eu só tenho aqui, o valor da tabela FIP eu só tenho aqui, porque não é o mesmo valor da venda, tá? O valor da venda eu só tenho aqui e o valor da data e a data da venda eu só tenho aqui. Ou seja, eu preciso fazer uma união entre o código da tabela BD Vendas com o código da tabela Cadastro. E assim eu vou criar essa ligação. Então, o que eu vou fazer para criar a ligação? Nossa, é coisa de outro mundo? Não, super simples. Você vai pegar aqui, ó, código do produto e código do carro, tá? Aliás, pega o código do produto, tá? Você vai clicar, vai segurar e vai arrastar para cima de código do carro. Porque assim o Excel vai entender que você está ligando as duas colunas. Soltei o mouse aqui em cima do código do carro, olha que ele cria uma linha aqui. Tá vendo? Quando você posiciona o mouse em cima dessa linha, ele mostra quais são os campos que estão ligados. Nesse momento, se eu voltar aqui dentro da aba relatórios, veja que a minha linha agora está me obedecendo. Tá vendo? Cada carro agora tem o seu valor de venda corretamente. Então, tem esse problema todo. Você tem que fazer a ligação, que senão a sua tabela, seu gráfico não vai funcionar.
E se eu quisesse trocar de gráfico, Leandro, como que eu faria? Com o gráfico selecionado, eu simplesmente venho aqui no modelo do gráfico que eu quero. Ah, quero colunas? Eu venho aqui e escolho colunas. E aí vai aparecer tudo aqui direitinho, beleza? Esse é o princípio da ligação entre as tabelas para a criação de um único gráfico. Bom, olha só, isso que a gente acabou de fazer é só um pedacinho. Tem mais, tem muito mais conteúdo para a gente ver aqui, tá? Então, se você quer continuar recebendo essas informações privilegiadas, porque não é todo mundo que tem essas informações assim no dia a dia, então não deixe de acompanhar o nosso canal. Se inscreve, tá? Se inscreva lá, já pega esse vídeo, manda para quem você conhece que precisa aprender Power BI. Se você gostou desse vídeo, já deixa esse like e acompanha, continua acompanhando, porque ao longo da semana, das semanas, vamos ter mais vídeos aí para trazer. Eu vou tentar sempre postar num dia fixo para vocês terem uma frequência, certo? Mas geralmente vai ser ali, eu estou tentando manter na terça-feira, tá? Mas se eu não conseguir, me perdoem, porque são muitos vídeos que a gente tem que preparar aqui para trazer de qualidade para você. Mas se inscreva, não deixe de acompanhar os vídeos e na próxima aula eu estou aguardando vocês para ensinar um pouco mais sobre Power BI, sobre Excel. Isso é com a gente aqui mesmo no canal, beleza? Então, forte abraço para você e até a próxima aula.